o astro intruso e o novo ciclo evolutivo da Terra. Psicografado por Urtan Dishida. Capítulo 2. Sobre o astro intruso. Parte 6. Pergunta: em sentido figurado, o astro intruso se apresenta como efeito de um grande julgamento. Ramatiz: as leis de Deus fundamentam-se no princípio básico das causas e das consequências. Quem pratica o mal recebe o mal, e quem exercita o bem acolhe o bem. É simples. Tão pragmático que Jesus sintetizou tudo numa única frase: amar Deus acima de tudo e o próximo como a ti mesmo. Uma frase que se coloca acima de todos os livros existentes na Terra, acima de códigos e de legislações. Palavras simples e curtas que jamais poderão ser derrubadas, pois trazem a solidez do amor perene e infinito, simbolizando a razão plena que os homens buscarão pela eternidade, a qual nunca será alcançada, mas que servirá como estímulo da vida. Portanto, o astro intruso deve ser visto não como um julgamento, mas como um tribunal, onde os réus aplicam as próprias sentenças conforme suas respectivas sintonias energéticas. Pergunta: e como se processam essas sintonias? Ramatiz: cada um que for atraído pelo astro será imantado pelo que plasmou na vida terrena. Assim, assassinos estarão sintonizados com outros que já estão no astro intruso e manifestam por pensamento ideias e acontecimentos semelhantes, de vingança e de crueldade, da mesma forma que seres ligados ao vício das drogas serão atraídos por suas partes similares. E corruptos visualizam grandes pilhas de dinheiro já plasmadas pelos que lá se encontram, obsediados pela ambição mórbida que cultivaram. Outros que conservam em seus pensamentos orotomania, verão cenas sexuais acontecendo no campo etéreo do astro. E, orgulhosos desejosos de poder, terão visões megalomaníacas, condizentes com seus impulsos asquerosos. Enquanto homens de espírito bélico focalizarão falanges militares, cercando o orbe do astro intruso em formações rígidas e movimentos agressivos. Para cada imperfeição grotesca, o astro emana cenas de igual teor, que formam os campos de sintonia plasmados pelos que já se encontram lá, consequentemente ativando o magnetismo de atração. Pergunta: mas não foi dito antes que o astro tem um plano material extremamente primário? Onde cabem então coisas como dinheiro, organizações militares e outros? Ramatiz: tais imagens não ficam no plano denso do astro onde se processam as encarnações, mas no plano etéreo. É o que acontece hoje na Terra, onde tais imagens circulam no meio do inconsciente coletivo, atraindo desejos, instintos e vocações para tais imperfeições. Com a passagem do astro intruso, essas imperfeições vibradas na Terra serão deslocadas para ele, em seu campo etéreo, sendo fortalecidas pelos outros plasmas que já existiam anteriormente absorvidos de outros planetas. São formas pensamento. Pergunta: existirão espíritos ansiosos pela chegada do astro intruso, desejando habitá-lo, mesmo sabendo de suas condições? Ramatiz: sim, pois alguns que já conhecem o que o astro intruso representa, em termos de sofrimentos, estão vendo sua aproximação como um local ideal para as práticas com as quais já se acostumaram, envolvendo maldades e torturas mentais obsessivas. Por analogia, é o mesmo que o viciado em drogas faz, mesmo sabendo do mal que isso representa para ele mesmo. É uma espécie de autoflagelação, que gera um prazer mórbido. Pergunta: as encarnações sucessivas não seriam um meio dos espíritos recalcitrantes resgatarem seus karmas, sem a necessidade de irem para o astro intruso? Ramatiz: inúmeros espíritos que se encontram na Terra já tiveram chances em outros orbes, já passaram por fases no astro intruso, e continuam reincidindo no erro, apesar das provações que viveram na matéria, e em umbrais inferiores do plano etéreo. São espíritos que se revoltam com as provações e desprezam os aprendizados. À medida que o planeta evolve, em termos de tecnologia, eles se utilizam desses meios para também aprimorarem suas ações danosas que sobre a sociedade, envolvendo-se com o crime e a corrupção, plantando maledicências, cultivando a inveja e o egoísmo, descartando a caridade, e ignorando o amor. As sucessivas reencarnações já não se constituem no remédio de que precisam, pois as utilizam para plantar novos karmas. Assim, devem ser conduzidos ao astro intruso para novas jornadas de provas intensas e regeneradoras. Pergunta: o que significa para a Terra em termos espirituais? Ramatiz: imagine a situação em que um aluno é aprovado em determinada série escolar, passando para a série seguinte.
Ele evolve em seu conhecimento, porém na nova série continuará necessitando de novos ensinamentos. É o que acontecerá com a Terra. A nova fase pode superar a anterior em termos energéticos positivos, porém continuará necessitando do progresso espiritual, que deverá ser, a exemplo do que sempre houve, patrocinada pela individualidade dos homens. Deixem de se preocupar primordialmente com a evolução da Terra e preocupem-se com a evolução de cada homem. Pois isso é o que determina a evolução do planeta, o somatório das individualidades transmutadas. Pergunta: então o processo evolutivo do planeta continua? Ramatiz: quando um ser humano é colocado na escola atravessa diversas fases até chegar à universidade, frequentando posteriormente o mestrado, o doutorado e o pós-doutorado. Mas, nem por isso na fase adulta deixará de frequentar cursos e seminários para ampliar o saber, pois o conhecimento é infinito. O mesmo acontece com espíritos que encarnam na Terra, onde existe limite para a evolução deles, dadas as condições da mônada local. A Terra não é paradigma, volto a dizer. Marte e Júpiter podem ser mais evoluídos espiritualmente do que a Terra, mas também não são paradigmas. Todos esses planetas fazem parte da cadeia evolutiva, da mesma forma que a sequência curso maternal até o pós-doutorado representa para o aprendizado dos homens. São escolas de diferentes graus à disposição dos ensinamentos da espiritualidade. O problema da Terra é que suas limitações a condicionam a uma espécie de curso básico dos espíritos, pois essa é a programação estabelecida para ela há bilhões de anos. O curso pode melhorar a cada era, porém nunca deixará de ser básico. Isso ocorre porque inúmeros espíritos, de outros orbes, precisam frequentar seus estágios na Terra para evoluir. A continuidade do curso em cada era, entretanto, com o desentendimento crescente entre os homens, exige a intervenção da espiritualidade de luz por meio do astro intruso, para renovar as condições didáticas, porque, caso contrário, os homens ao invés de desenvolver virtudes acabam por aprender novos vícios, amortecendo sobremaneira seu progresso. Tal qual o furtador de carteiras, que após ficar preso junto a criminosos terríveis, acaba saindo da cadeia versado em assalto a bancos. Por isso o astro intruso surge para higienizar o planeta, renovando o curso primário que a Terra representa. Pergunta: as pessoas de bem poderiam adquirir karmas à medida que o mal prosseguisse? Ramatiz: a tendência das pessoas de bem é não se envolver com as nuances do mal em qualquer hipótese, no que tange a ação direta. Mas com os acontecimentos que se verificam no planeta, marcados pela maldade e pelas injustiças, elas ficam revoltadas, desejando mal aos agressores e adquirindo karmas mentais. Assim, de alguma forma a humanidade fica contaminada pelos sentimentos negativos, retardando a evolução dela e do orbe como um todo. Pergunta: a Terra, desse modo, será sempre o que ela foi, apenas tendo suas eras melhoradas por força da evolução natural, mas nunca deixando de ser o curso básico? Ramatiz: cada escola ou universidade na Terra tem programação didática anual, que se não for aprovada pode ser modificada no ano letivo seguinte. Isso é evolução? É, porém o ensino continua a cada ano restrito às matérias pertinentes ao estágio mental dos alunos, em consonância com o currículo de cada curso. Assim é o caso da Terra, cujos instrumentos evolutivos podem ser alterados pela espiritualidade, mas os alunos que frequentarão o curso encontram-se numa faixa mental e vibratória própria desse plano. Uns estudarão e aprenderão mais do que outros, pelo próprio esforço e livre-arbítrio. Os que atravessarem bem o curso são aprovados para outra escola, mais evoluídos, onde estarão aptos a matérias mais técnicas. Os que pouco estudaram repetem o curso na era seguinte. Os revoltados e displicentes são transferidos para o astro intruso. Apenas no próximo ciclo, com o aprimoramento do DNA, alguns alunos poderão ser mais aplicados. Tudo depende do livre-arbítrio. Pergunta: como a renovação da Terra em termos físicos pode contribuir para a melhoria do aprendizado? Ramatiz: uma escola primária construída no meio de uma selva, sem energia elétrica, e sem professores preparados e reciclados não deixa de ser uma escola primária. Por outro lado, uma escola primária localizada num grande centro urbano, com recursos elétricos, computadores instalados, biblioteca e professores com curso de mestrado também é uma escola primária. A diferença entre ambas são os recursos físicos disponíveis ao ensino e ao aprendizado.
Claro que as condições da segunda escola são melhores, e assim também acontecerá a cada ciclo evolutivo da Terra, que poderá ser melhor do que o anterior, pois a ambiência estará renovada e aprimorada, sem que a Terra, entretanto, deixe a sua condição de educandário de espíritos em evolução. A nova humanidade será composta de homens mais sábios e mais sensatos do que os anteriores, aptos a desenvolver em menor tempo as conquistas tecnológicas que a atual civilização alcançou. Isso permitirá que o planeta se torne também um educandário mais aparelhado, com melhores equipamentos, professores mais capacitados e alunos demonstrando maior interesse. Isso, no entanto, não exime o planeta dos alunos relapsos, dos egoístas, dos invejosos, dos criminosos, dos tiranos e outros. O que significa que a Terra passará de educandário com poucos recursos, professores e alunos carentes de saber, para a condição de educandário com instalações melhores e professores e alunos mais treinados. E, ao final do novo ciclo, dentro de alguns milênios, o astro intruso ressurge para promover nova fase evolutiva. Pergunta: isso implica que o mal contamina a sociedade de tal modo que ela precisa ser destruída? Ramatiz, vamos lembrar daquele antigo exemplo utilizado pelos budistas sobre a sopa e a mosca. Uma tigela de sopa pode alimentar inúmeras pessoas famintas, mas se uma mosca cair nessa sopa, espalhando bactérias perniciosas, a sopa deixa de ter a sua função. Ao invés de alimentar, ela provocará doenças e, possivelmente, a desnutrição. O mesmo ocorre com a humanidade. A cada ciclo os espíritos trevosos e recalcitrantes espalham-se pela sociedade, trazendo péssimos exemplos que tendem a destruir o caráter e provocar vícios. E os homens, quando contaminados, pois aceitaram essa condição pelo livre-arbítrio, devem passar pela higienização do astro intruso, que estimula pelo fogo a força do elemento água, através dos oceanos, para retirar do orbe terrestre o material impuro. Para que surja a nova sociedade, mais evoluída e capaz de dar continuidade ao progresso planetário, pois assim renovam-se as chances. Mas, lembrando ainda, que o fogo é o único elemento que se encontra nos demais, mantendo seu núcleo transmutador presente também no elemento água. Pergunta: a visão escatológica para a Terra, desse modo, apresenta um teor de renovados apocalipses. Ramatiz: o apocalipse para a Terra não tem apenas o aspecto de fim dos tempos, mas principalmente a finalidade de renovação. É a ideia precisa da ação transmutadora de Shiva. Após higienizado pelo astro intruso, o planeta se apresenta como um solo fértil para a colheita espiritual, considerando que plasmas negativos originários das imperfeições humanas são imantados pelo astro. E este reaparece a cada final de ciclo para promover a consumação de uma e a alvorada de outra. Pergunta: a Terra, desse modo, nunca será mesmo paradigma? Ramatiz: repito tantas vezes quantas for necessário que os homens habituaram a ver a matéria não como uma referência evolutiva inicial, mas como paradigma. Dizer que a Terra um dia entrará na era da paz e do amor eterno, é o mesmo que dizer que a matéria é o lar definitivo dos espíritos. Isso contraria toda a didática divina. Aqueles que assim pensam ainda não se conscientizaram de que planetas não são moradas definitivas, e nunca serão, pois são matérias embrutecidas. Mesmo aqueles orbes mais sutis, de vida espiritual mais elevada como Marte, não são moradas definitivas. Alimentar a ideia de que a vida em planetas forma o futuro espiritual é vislumbrar miragens etéreas. Os homens ainda estão muito apegados à matéria e precisam de base densa para viver, necessitando de solo para pisar, ou de construções para morar. Ainda não compreenderam o que significa a espiritualidade e seus planos abstratos longe das ilusões materiais. Os espíritos evoluídos vivem da contemplação do amor divino e se alimentam energeticamente de luz, em moradas etéreas que são construídas pela mente fortalecida. Mente cada vez mais independente do plano material, pois o espírito iluminado não tem lar específico. Ele é livre, e seu lar é o próprio universo. Pergunta: pode explicar o porquê de um planeta mais adiantado espiritualmente como Marte estar tão próximo de outro bem mais atrasado, a Terra? Ramatiz: a Terra foi edificada para ser um planeta de provações. Isso não impede que em suas proximidades estejam planetas onde vivam civilizações iluminadas pela evolução espiritual. Tal conceito de proximidade é necessário para que haja equilíbrio no sistema solar. Caso contrário, o estado de espaço local seria conturbado por sequências de astros com vibrações negativas.
Da mesma forma que uma cidade deve ter uma escola primária, um curso técnico, assim por diante. Já pensaram se as cidades tivessem apenas cursos primários? Pergunta: em relação a Marte, foi mencionado anteriormente em um de seus livros que o homem de Marte, embora mais evoluído do que o cidadão terrícola, também ainda é um aluno em aprendizado. Amatis: pois quanto mais o espírito necessita da matéria, menos evoluído ele é. Por essa razão, conclamamos a serem desapegados das coisas materiais, para que possam sair desse círculo vicioso que os prende a planetas de expiação. E a resposta vem da grandeza da alma, de onde poderão espelhar em seus espíritos a força da transmutação, entendendo que a matéria não é futuro, mas ilusão que um dia se extinguirá. Pergunta: isso faz sentido, considerando também que todo o sistema solar, e consequentemente a Terra e Marte, caminham para a destruição, não sendo eternos? Amatis: o próprio movimento dos astros demonstra que nunca o homem poderá contar com a Terra como morada perene. Chegará o momento de sua extinção. E, quando isso ocorrer, outros planetas similares com as mesmas funções estarão sendo utilizados para os programas evolutivos, como já ocorre, pois a didática divina não cessa de operar. Os homens têm grande dificuldade de desenvolver a percepção temporal. Falam de forma esperançosa em uma terra de luz no futuro eterno e esquecem do que aprenderam nos bancos escolares, com a ciência demonstrando que um dia ela chegará ao fim. Do mesmo modo a que em algum momento o astro intruso que tangencia a Terra acabará, sendo então utilizados outros astros similares em outras órbitas. Tudo é dinâmico. Pergunta: pode esclarecer mais o porquê de falar da matéria como ilusão? Amatis: a matéria é perecível em qualquer circunstância. Sob o enfoque de onde ela se encontra instalada, um dia chegará ao fenecimento, não sendo mais vista. Por outro lado, sob o prisma de quem a vê, ela se tornará passado, devido à dinâmica que envolve a evolução dos espíritos. Dessa forma, a matéria é uma imagem efêmera no contexto da eternidade, tornando-se um ponto finito que sempre será deixado para trás. Portanto, é uma ilusão. O que não ocorre com o espírito, que além de ser eterno, está sempre presente. Pergunta: aproveitando esse mesmo assunto, na verdade então nada é eterno além de Deus e dos espíritos? Amatis: Heráclito de Éfeso soube abrir discussão sobre o conceito do eterno movimento, mostrando que a permanência é uma mera ilusão. A dinâmica rege a vida em todos os seus segmentos, pois nada é estático. E mesmo a dinâmica da evolução pode ser permanente, mas no sentido da existência contínua, não descrita. Deus e os espíritos são eternos, porém na permanência da dinâmica continuidade. Os eventos que circundam os espíritos são ilusões momentâneas, que instantaneamente se tornam pretérito nos espaços materiais temporais, e se fazem conhecimento adquirido nos espaços atemporais. E, estando ou não encarnado, o espírito estará sempre incorporando conhecimento, pois, se encarnado, vive simultaneamente nas duas esferas, a temporal da Terra, perecível, e a temporal de sua natureza etérea, o eterno. O difícil é organizar o conhecimento adquirido em bases autodidatas abalizado pelo livre-arbítrio, e assimilá-lo como ensinamento que sustente a evolução. Caso consiga, entretanto, o espírito transforma suas ilusões vividas em realidades presentes da criação, permitindo-lhe construir em seu íntimo universo subjetivo ou microcosmo. Pergunta: é possível nos dar uma visão desse microcosmo? Amatis: como descrever algo subjetivo? Podemos tentar partindo de certas premissas já conhecidas dos homens. Se alguém ousasse retratar a Terra exatamente como ela é, precisaria fazer um carbono preciso dela, fato que levaria bilhões de anos, num objetivo que nunca seria atingido, dada a dinâmica que tudo envolve. Assim, para representar a Terra com todas as suas nuances, fato impraticável devido à complexidade, é melhor retratá-la por meio de uma pintura ou fotografia com menos parâmetros, que são as cores e formas envolvidas sob o ponto de vista do autor. Em outras palavras, a melhor representação de um sistema é aquela que o retrata de modo mais aproximado possível da realidade, entretanto com o número mínimo de parâmetros que não se percam na complexidade. Vejam o exemplo de Deus. Sendo único, representado pela unidade, consegue modelar o infinito e a eternidade simplesmente com a sua própria presença. O que revela seu poder supremo e irretocável. Um que está apto a explicar o todo. Os homens nunca atingirão esse estágio.
por maior que sejam suas respectivas evoluções espirituais. No entanto, quanto mais evoluído for o espírito, e maior o seu conhecimento, mais ele conseguirá construir com pouco, pois saberá as doses exatas para erguer as grandes obras. E para chegar a esse conhecimento, o espírito precisa não apenas estudar e ser disciplinado em seus objetivos, mas também meditar, raciocinar, entender sobre o amor próprio, a autoestima e desenvolver a simplicidade por meio da humildade. É pela simplicidade que o conhecimento é mais bem utilizado, sendo apresentado de forma elegante, isento dos labirintos da complexidade. E entendendo sobre o amor próprio, o espírito compreenderá também sobre consequências, pois estará se capacitando a amar o próximo. Querem maior simplicidade do que a divina? Modelar o todo com unidade, e ainda manter-se humilde para não se impor ao livre-arbítrio de seus filhos. Assim, quanto mais conhecimento o espírito obtém de Deus, mais simples ele deverá ser na aplicação desse conhecimento, tanto no exercício da humildade, quanto no erguer de seu universo. Pois saberá canalizar o mundo através do pouco, conduzindo a leveza da existência que lhe despertou pela inteligência, de modo a arquitetar sabiamente no infinito. Pergunta: isso mostra que o homem leva o universo no ser, sustentado pelo infinito e pela eternidade. Ramatiz: os homens, em sua grande maioria, ainda não compreenderam que eles são uma forma representativa da imagem de Deus. Cada homem é um retrato simbólico de Deus. Se entendessem isso, se respeitariam mais, aprendendo sobre o amor recíproco, e desenvolveriam suas próprias capacidades ilimitadas de criar pela sabedoria da simplicidade, trocando o saber de forma amorosa e gratificante. Pergunta: e então formariam a grandeza de seus respectivos universos? Ramatiz: não somente a grandeza como a estabilidade deles. Percebam que Deus é antes de tudo estável, mas um universo construído por meio de mudanças constantes, alternando valores positivos que se tornam subitamente negativos, pela incapacidade da prática do amor e da caridade, torna-se um campo sem estabilidade. Tal fato expande a complexidade ao invés de reduzi-la, gerando os mecanismos do caos e da ignorância. E o astro intruso é essencialmente o instrumento normalizador desse aspecto confuso da humanidade. Pergunta: avisos já preparam os homens para a passagem do astro intruso? Mas sempre avisos trazem inquietação e receios. Existe algum plano da espiritualidade para uma assistência mais concreta aos homens, como uma grande preparação espiritual? Ramatiz: sim, dentro de algumas décadas, várias entidades de elevada espiritualidade devem encarnar no planeta num mesmo ano para iniciar a preparação. Não são muitos, pois nem chegam a 2000, mas será o suficiente para orientar diversos homens para um desencarne mais tranquilo, por ocasião do cataclismo. Aproximadamente 20 anos antes da passagem do astro, a Terra experimentará inúmeros desastres naturais de forma quase que contínua a um sobrescrito, devido à aproximação mais iminente daquele orbe. Ramatiz revelou que os desastres naturais vão ocorrer frequentemente no planeta durante o presente século até a chegada do astro intruso, porém um forte crescendo a partir da segunda década, tornando-se muito mais intensos cerca de 20 anos antes do cataclismo. Ver imagem no livro. O gráfico acima mostra o ciclo de renovação da humanidade, com os cataclismos sendo apresentados pelas esferas negras com 4 pontas, que representam a ação dos elementos da natureza. Eles ocorrem precisamente a cada 13.332 anos, quando da passagem do astro intruso tangenciando a órbita da Terra e mudando a inclinação do planeta. A Terra está sempre em progresso, conforme a sua curva matemática da evolução, porém nunca deixará de ser um planeta de expiação, pois sua existência tem esse objetivo, de promover ensinamentos a espíritos na faixa vibratória desse campo magnético para o qual ela foi criada. Assim, por exemplo, cada período de 13.332 anos terá menos guerras que o anterior, mas elas não deixarão de existir em função da mentalidade espiritual dos homens, a qual é ainda pouco evoluída. Ver imagem no livro. O gráfico demonstra como se processa a ação do astro intruso sobre a Terra, mesmo quando afastado do planeta. À medida que ele se aproxima, seu magnetismo aumenta, provocando inúmeros problemas naturais, bem como interferindo na vida dos homens, que se tornam mais agressivos, dando vazão às imperfeições espirituais.